Epifania Católica e Natal Ortodoxo, jornada intensa nos dias 5 e 6 de janeiro em Belém, que depois do Natal se encontra novamente animada por peregrinos, celebrações e gestos de fé. A dor da comunidade cópita e a solidariedade dos cristãos de Jerusalém na celebração pelas vítimas do atentado em Alexandria, no Egito. Mas estes eventos, disse o arcebispo cópita de Jerusalém, não enfraquecem, ao contrário, reforçam a fé dos cristãos. A nossa vocação de cristãos nesta região nos leva a abraçar a cruz. Devemos ter a coragem de seguir Jesus, disse o patriarca latino, que presidiu a missa em honra da Mãe de Deus no primeiro dia de janeiro, Jornada pela Paz. Um ambulatório especializado e 2 novos locais destinados à escola para as mães foram inaugurados no Baby Caritas de Belém, o único hospital pediátrico de toda a Palestina. Há 2 semanas do Natal, Belém é animada novamente com peregrinos, fé e celebrações. É a festa da Epifania e a Basílica de Santa Catarina está cheia. Participam autoridades civis, locais, os cônsules, que por tradição não devem faltar, pois são os representantes da Espanha, Bélgica, Itália e França. Participam os fiéis locais, como também grupos de peregrinos. A Santa Missa foi presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, com a liturgia e cânticos árabes e em latim, como em todas as solenidades em grandes ocasiões. Mas a festa começou no dia anterior. Como acontece na vigília de Natal com o patriarca latino, na vigília da Epifania, é o custódio da Terra Santa que faz o ingresso solene e é acolhido na Praça da Natividade. Momento de festa, mas que certamente não deixa esquecer os últimos acontecimentos com os cristãos do Egito. Queremos expressar a nossa solidariedade, a nossa oração aos monges cópitas, em particular aqueles que vivem em Belém, diz o custódio. A cada dia estamos experimentando o quanto é difícil ser cristão nas nossas terras. Mas, com todas as dificuldades, permanecemos aqui, porque o Senhor que nasceu em Belém é a fonte da nossa fé, a fonte da nossa força. As vésperas e o ofício das leituras na tarde completam o dia de vigília, que se estende na longa noite de celebrações na Gruta da Natividade. À meia-noite celebrou o custódio. E prostrati-se lo adorarono. Toca o coração participar da missa no lugar onde os reis magos vieram adorar o menino Jesus. Penso ter recebido uma das graças mais belas da minha vida, festejar a Epifania, a manifestação de Jesus na gruta onde ele nasceu. Eu desejo que esta experiência que tocou meu coração toque também a muitos. Venho de Gaza. É a primeira vez que participo da Epifania em Belém. Uma ocasião para rezar para os nossos irmãos no Egito e para todos os cristãos que vivem perseguições. Também o custódio recorda os cristãos do Oriente Médio que, sobretudo neste período, sofrem a solidão e perseguições, que eles possam ser um sinal da manifestação de Deus em meio aos homens. Um outro momento sugestivo da celebração da Epifania em Belém é a procissão, que depois de descer até a gruta, faz 3 voltas no quiostro franciscano, oferecendo ao menino Jesus a devoção dos fiéis. Não faltam os dons preciosos dos reis magos. O ouro, representado na rosa que foi doado pelo Papa Paulo VI, peregrino em Belém em 1964. Mas o dia 6 de janeiro não é somente a Epifania para os católicos, é também a vigília do Natal Ortodoxo, que é celebrado segundo o calendário juliano no dia 7 de janeiro. E assim, enquanto na igreja de Santa Catarina se celebra a Epifania Católica, na praça uma multidão de fiéis greco-ortodoxos esperavam o patriarca que na noite presidiu a divina liturgia na grande Basílica da Natividade, onde celebram o Natal os fiéis de outras igrejas ortodoxas, como os sírios, os cópitas, que na entrada da Basílica recebem solidariedade e afeto.
Cânticos e ritmos africanos animam a Praça da Natividade. Os poucos, mais animados cristãos ortodoxos etíopes acolheram o patriarca e iniciaram as celebrações do Natal. Epifania Católica e Vigília de Natal Ortodoxo, jornadas intensas dos dias 5 e 6 de janeiro em Belém. Jornadas de festa e de celebrações solenes em um contexto único e extraordinário que abraça confissões e ritos diferentes, mas que falam de uma única fé. Estava completamente lotada a igreja cópita perto da 8ª estação da Via Dolorosa, na Cidade Velha, e entre os fiéis estavam o núncio apostólico Dom Antônio Franco e o patriarca latino emérito Michel Sabá. Diversas mensagens de solidariedade chegaram também de outros representantes de diversas confissões cristãs. Os 21 cristãos mortos na cidade de Alexandria, nas primeiras horas do ano, foram recordados em Jerusalém com oração e solidariedade. O Papa Bento XVI definiu o ataque como um gesto vil e o presidente egípcio Hosni Mubarak falou de terrorismo que não conhece nem pátria, nenhuma religião. Há poucas semanas da morte dos cristãos no Iraque, o atentado de Alexandria preocupou os cristãos do Oriente Médio e parece fazer parte, segundo o pontífice, de um movimento anticristão. Mas estes eventos enfraquecem ou reforçam a fé dos cristãos no Oriente Médio. Para o Dr. Amba Abraham, arcebispo cópita de Jerusalém, não existe dúvida. Estes eventos reforçam a fé dos cristãos. Talvez alguns cristãos emigrem, mas depois voltam com a fé reforçada e com o amor reforçado pela própria pátria. Muitos destes eventos aconteceram no decorrer dos séculos, mas os cristãos estão ainda aqui. Acontecerão ainda, mas permaneceremos porque temos uma promessa de Cristo. Jesus disse que devemos sofrer, mas também que venceremos o mundo, e prometeu que estaria sempre conosco. Ele não nos deixa. Nós somos o seu pequeno rebanho. Como poderia deixar-nos? O nosso sangue demonstra que amamos Cristo, disse o arcebispo, próprio como ele demonstrou o seu amor por nós. Martírio é testemunho, e este gesto proclamou ao mundo que a nossa fé em Jesus Cristo foi reforçada. E a pergunta se os ataques uniram os cristãos do Oriente Médio responde Padre Antônio Ouarhalimi, secretário-geral do Patriarcado Cópita. Une, de modo que não tem mais diferença entre católicos e ortodoxos, porque o nosso Jesus é o mesmo. As nossas diferenças desaparecem nestes trágicos eventos, porque caminhamos na mesma direção. Alguns cristãos egípcios reagiram com certa violência, mas Padre Antônios vê o gesto como uma simples reação emotiva. Convidou-os a controlar os próprios sentimentos, porque os problemas não podem ser resolvidos deste modo, mas no silêncio e na oração. Os trágicos eventos nos recordaram os cristãos cuja liturgia são radicalmente diferentes das nossas, mas que professam a mesma fé em Cristo. Eles estão atravessando um período de prova e têm necessidade da nossa solidariedade e das nossas orações. Enxugando as lágrimas, Padre Antônios diz da reação dos cristãos locais. Quero dizer ao povo do Egito, não tenham medo. Não conseguirão destruir o nosso espírito. Ninguém podia esperar uma notícia tão dramática, própria no dia em que é celebrada a festa da Rainha da Paz. O patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, durante a missa do dia 1º de janeiro, não se retraiu diante do mais duro fato e deu a notícia do atentado que atingiu duramente os cristãos cóptas de Alexandria, no Egito. Este novo massacre, disse o patriarca, deve levar-nos a refletir sobre a nossa vocação de cristãos nesta região, que não pode deixar de abraçar a cruz.
O discípulo não é mais do que seu mestre. Peço ao Senhor que, se ainda devemos sofrer, que Ele nos ajude, dando coragem para segui-lo. O patriarca presidiu a missa papal em honra da Mãe de Deus, circundado por bispos e exarcas patriarcais das igrejas orientais católicas, do custódio da Terra Santa, de religiosos, abades superiores, com dezenas de padres. Nesta ocasião, temos como hábito fazer uma revisão do ano que passou e de prepararmos o próximo ano. Como revisão do ano, recordamos tantos aspectos que devemos agradecer ao Senhor. Coragem foi a palavra mais repetida pelo patriarca, que, fazendo o balanço do ano precedente, abre com esperança um novo ano. Antes de tudo, penso que a paz cada um deve vivê-la interiormente, paz em si mesmo, paz na família e depois, seguramente, esta paz se estenderá também na comunidade e com os outros. Gostaria que existisse paz em todo o mundo e que não existisse mais divisões entre os povos, principalmente na terra de Jesus, que palestinos e hebreus um dia se estendessem as mãos e todos encontrassem a paz em Cristo. Vindo aqui em Jerusalém, se tem a sensação que a paz esteja ainda muito longe e assim a invocamos com todo o nosso coração. Espero que ao menos neste dia possamos pensar seriamente na paz. Gostaria de dizer que quem conhece as pessoas as ama e, por isso, a paz acontecerá somente se conhecermos bem as pessoas. Estando aqui, se pode entender um pouco melhor. O local que teve origem com uma feliz intuição de um religioso suíço, hoje se chama Caritas Baby, um grande hospital pediátrico em Belém, muito bem equipado. Um centro que, depois da inauguração oficial, recebeu uma policlínica especializada com 2 novos locais destinados à escola para as mães, onde serão acolhidas as mães das crianças hospitalizadas, dando a elas formação para que possam cuidar dos seus filhos doentes da melhor maneira possível. Com a bênção de Dom Fuad, atual patriarca latino de Jerusalém, pequenos grupos puderam visitar o hospital, onde em média recebe mais ou menos 30.000 crianças ao ano. 82 lugares são usados em cada ano por 4.000 crianças. Dados que fazem refletir se pensamos que o Caritas Baby Hospital de Belém é o único hospital pediátrico de toda a Palestina, uma região com 500.000 crianças com menos de 4 anos. Na Palestina, onde não existe plano de saúde garantido pelo Estado, mesmo previsto na legislação, o fundador, Padre Ernest, havia como objetivo assegurar uma assistência médica de base às crianças vítimas dos conflitos entre Israel e Palestina. Hoje, o Caritas Baby Hospital acolhe as crianças palestinas, filhas de famílias cristãs e muçulmanas. O hospital é para todos, em recordação a Jesus que nasceu em Belém.